Leitura do dia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insonias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em mal boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. São Romualdo Abade, fundador dos Camaldulenses. O monge Romualdo foi um viajante incansável. Suas pregações eram feitas mais com os fatos do que com as palavras, ao percorrer toda a península italiana. Ele manteve muitos encontros na sua vida. Todos o procuravam e queriam conversar com este santo abade, e ele recebia todos, embora ele quisesse apenas o recolhimento no silêncio da oração. Romualdo realizou muitos projetos, exceto um, que faltou: guiar expedições missionárias para a evangelização do norte da Europa, que entre os séculos X e X, eram de difícil realização. Sua vocação tacente língua e predicante vita. Romualdo nasceu em uma família nobre de Ravenna, em 952. Após uma disputa sangrenta que envolveu sua família, amadureceu a sua vocação de seguir a vida monacal, entrando, com seu pai, para o mosteiro de Santo Apolinário em Classe. Como monge, impôs-se uma vida severa de penitência, meditação e oração. Devido às suas nobres origens, Romualdo era requisitado em todos os lugares para exercer suas funções eclesiásticas e políticas. Em Veneza, escolheu como diretor espiritual o eremita Marino e conheceu um dos mais importantes monges reformadores do século X, o abade Guarino, que acompanhou até Catalunha, onde permaneceu por 10 anos e completou a sua formação. Em busca de solidão. Ao retornar a Ravenna em 988, Romualdo renunciou oficialmente ao cargo de abade e começou a viajar. Sua primeira etapa foi Verghereto, perto de Forlì, onde fundou um mosteiro em honra de São Miguel Arcanjo. Ali, por causa das suas contínuas advertências aos monges sobre a disciplina e a moral, foi obrigado a se mudar novamente. Em 1001, retornou para Santo Apolinário em Classe, onde se tornou abade. Mas esta não é a vida que ele queria. Então, após um ano, renunciou e se refugiou em Monte Cassino. Ali viveu por um período em uma caverna, depois fundou um eremitério em Cítria, na região da Úmbria, onde permaneceu por 7 anos. Todos os mosteiros e cenóbios que fundou eram pequenos, porque achava que nas grandes estruturas se corria o risco de perder o silêncio, tão necessário para o recolhimento. Camaldoli, apenas uma parada. Durante suas peregrinações, Romualdo esteve em Casentino, em 1012, onde conheceu o conde de Arezzo Maldolo, proprietário de uma casa e de uma floresta, lugar que depois recebeu o nome de Camaldoli. Encantado pela figura deste anacoreta, o conde presenteou-lhe as suas propriedades, onde Romualdo criou um asilo e construiu um eremitério para religiosos contemplativos, aos quais lhes deu uma regra semelhante à beneditina. Porém, o monge se transferiu de novo, foi para a região das Marcas,
onde fundou um mosteiro em Val de Castro. Ali reservou para si uma pequena cela, onde faleceu em 19 de junho de 1027. Mesmo morto, viajou, pois suas relíquias foram trasladadas primeiro para Gesi e depois para Fabriano, junto à Igreja Camaldula de São Brás. São Romualdo foi canonizado por Clemente VIII em 1595. Santa Juliana Falconieri, virgem, fundadora das Mantelatas. Juliana, jovem muito bonita, tinha um talento indiscutível. Era uma daquelas mulheres que faziam os homens perder a cabeça, não importava da época. Juliana viveu na Idade Média e sua cidade, Florença, foi berço de Dante Alighieri, do qual é contemporânea. Na cidade em que se combatia uma áspera luta entre guelfos e gibelinos, entre vértices da tiara e da coroa, se expandem, cada vez mais, forças que partiam de baixo, que pretendiam impor seu gênio empresarial. Juliana fazia parte destas forças por causa do seu sobrenome, Falconieri, que em Florença, no final do século XIII, era uma poderosa família de comerciantes. A jovem com mantelete. Não era só a riqueza que reinava no palácio dos Falconieri. Transparecia também certa riqueza imaterial e poderosa, a fé cristã, que havia levado um descendente da linhagem a se retirar totalmente e se dedicar a Deus. Alexis Falconieri, irmão do pai de Juliana, foi um dos 7 fundadores dos Servos de Maria. Ela ficou encantada pela escolha do tio, que foi para além dos esquemas de uma família que só queria ganhar dinheiro. A jovem cresceu desconsiderando a sua beleza. No entanto, recebeu diversas propostas de casamento, que as rejeitou com muita graça. Ela era muito atraída pela vida religiosa e a moda mundana das mulheres florentinas, preferiu um manto escuro e largo, como aquele que seu tio usava. O mesmo manto foi logo vestido por outras moças da rica burguesia, que, seguindo o exemplo de Juliana, estavam mais propensas a servir aos pobres do que a serem reverenciadas por eles. Amor à Florença que odiava. As Mantelati, mulheres que usavam manteletes, foram rebatizadas pela Igreja, tornando-se o ramo feminino dos Servos de Maria. Eram mulheres de contemplação, de joelhos, e de caridade contínua pelas ruas. Nas quartas e sextas-feiras elas não tocavam nenhum tipo de comida. Nos sábados se saciavam com pão e água. Florença começou a conhecê-las como semeadoras de concórdia, em um âmbito de vinganças cruzadas que ensanguentavam a cidade da Flor de Lis. Os sacrifícios das Mantelati eram a única arma para acabar com aquele período de tanto ódio. Juliana, em comparação às suas companheiras, tinha algo a mais para oferecer. Há muito tempo, sofria de dores de estômago, dores latejantes, daquelas que irritavam qualquer um, até os mais tenazes. Aos poucos, a jovem Mantelata, que se tornou mulher e guia, há décadas, do seu convento, não conseguia mais engolir sequer aquele pouco de comida que servia para sustentá-la. A marca roxa. Assim, dia 19 de junho de 1341, parecia ter chegado ao ápice de uma história absurda. Aquela mulher de Deus, prestes a falecer, foi proibida de receber até a Eucaristia, pelo temor que não conseguisse engolir a hóstia consagrada. Por isso Juliana pediu que fosse colocada sobre seu peito, como se fazia com os doentes da época, enquanto o padre acompanhava tal gesto com a oração. Porém, narra-se que aconteceu uma coisa incrível com Juliana: a hóstia desapareceu. Ao falecer, Juliana foi colocada no caixão pelas suas co-irmãs, que em certo momento, descobriram no lugar do coração, uma mancha roxa do tamanho de uma hóstia, como se ela tivesse ficado impressa no seu corpo. Até hoje, as Mantelati trazem em seu hábito religioso esta marca, como recordação da última e prodigiosa comunhão da sua fundadora. O Papa Clemente XII a canonizou em 1737. Santos Gervásio e Protássio, mártires de Milão. Sabe-se muito pouco ou quase nada sobre a vida destes 2 mártires cristãos, assassinados entre os séculos III e IV. O certo é que Santo Ambrósio encontrou seus restos mortais em 386, durante a construção da nova basílica, que recebeu seu nome, onde eles descansam na cripta, ao lado de Ambrósio.